E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre o despotismo esclarecido. Faltava essa aula aqui no canal e é bem simples, não demora muito, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo bem. Eu estava olhando os editais dos concursos, não, dos vestibulares aí que se aproximam das segundas etapas e está faltando essa aula. Eu já estou fazendo bastante coisa, vocês estão percebendo aqui no canal. E fiquem ligados que possivelmente hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, eu vou fazer um vídeo sobre algumas dicas extremamente importantes das segundas etapas, mas focando principalmente na FUVEST 2019, segunda etapa FUVEST 2019 que se aproxima. Então eu vou fazer esse vídeo, certo? Com dicas e vou fazer exercícios com vocês, provas anteriores que caíram para a gente ver como que a gente pode resolvê-las, tá? Então fiquem de olho, amanhã, quarta-feira, sai esse vídeo, tá? Inclusive tem uma questão que eu já separei, que é sobre despotismo esclarecido, que me alertou a fazer essa aula. Então vamos começar sem enrolação, que eu tenho certeza que vocês não querem enrolar, tá todo mundo aí nervoso, mas calma, vamos lá, vamos com calma nesse vestibular aí. O que é despotismo esclarecido? Primeiro, vamos para o conceito da palavra. Déspota significa rei, tá? O rei que, se você trata déspota só com o nome déspota, tirando o esclarecido, a gente vai estar falando dos reis absolutistas que governavam a Europa desde o século XV e XVI até o século XVIII. É o absolutismo, nós temos aula aqui no canal, vou deixar no card aqui para vocês, como que esse rei absolutista governava, quais são as principais ideias, né? A gente tem aula aqui sobre Maquiavel, sobre Thomas Hobbes, explicando. Só que no século XVIII, a sociedade europeia está passando por um processo de transformação que vai afetar o mundo inteiro, que é o processo de transformação chamado de iluminismo, que nós já falamos muito aqui também, eu tenho certeza que vocês sabem já, como a minha avó dizia, de cor e salteado, né? Vocês sabem bem o iluminismo, aquela busca por uma razão plena, a crítica que se fazia à centralização política, um movimento ligado mais aos ideais burgueses, que influenciou revoluções no mundo, como a Revolução Industrial, como a Revolução Francesa, como a independência dos Estados Unidos, como a Inconfidência Mineira. Então, esses iluministas eles começam a crescer no mundo e criticar o antigo regime, que são os absolutistas ou os déspotas do antigo regime. Em muitos casos, em alguns casos mais pesados, esses déspotas vão acabar perdendo a cabeça. Então, por exemplo, na Revolução Inglesa, que é até anterior, mas ela já é tem uma ligação com o movimento iluminista, porque o John Locke estava participando da Revolução Inglesa, o Carlos I ele foi decapitado. A Revolução Francesa, Luís XVI e Maria Antonieta perderam suas cabeças na guilhotina. Então, os mais radicais acabam derrotando e transformando seus países talvez em repúblicas, as primeiras repúblicas contemporâneas. Em outros casos, esses reis eles temem essas sublevações por conta do iluminismo. Então eles passam a tentar se alinhar ao pensamento iluminista. E é daí que vem o termo déspota esclarecido. É o rei que é o antigo absolutista, só que agora com esclarecimento, como é que eu posso dizer para vocês? Com conhecimento. Ele alia a ideia de governar com a ideia do conhecimento. Então, eu costumo dizer que o déspota esclarecido é aquele rei meio termo, porque ele não é um absolutista que governa sozinho com os três poderes em suas mãos, mas ele também não é aquele rei parlamentar ou uma monarquia constitucional parlamentar, como é o caso da Inglaterra, que o rei, na verdade, não governa, ele tem outras funções, mas governar não. Ele governa sim, o déspota esclarecido, mas governa não tirando tudo da sua própria cabeça. Então é como se fosse um meio termo. Agora, esse é o déspota esclarecido. Então, é muito importante que vocês saibam que ser déspota esclarecido, na verdade, é um rei frágil. Ele, na verdade, ele está fugindo de uma sublevação popular, ele está fugindo de revoltas, está fugindo. O povo quer a tua cabeça. Então ele é um rei cagão, entre aspas, aí. Ele é um rei que
Ou ele entra na onda do iluminismo, se não puder vencê-los, junte-se a eles, porque senão ele vai ser derrotado, porque senão ele vai cair. Tá? Então, não é porque ele quer, isso que é importante. Esses déspotas esclarecidos, eles estão andando ou dançando de acordo com a música do século XVIII, tudo bem? Então o conceito é bem simples. E agora eu vou dar alguns exemplos de alguns déspotas esclarecidos no mundo para vocês, né? Alguns aí, uns 3 ou 4 déspotas esclarecidos na história, para vocês verem quais são as atitudes reais, para a gente ver na prática o que aconteceu. Então, por exemplo, Frederico II, né? Que era o rei do Império da Prússia, que não existe mais, Prússia se tornou depois parte da França, Alemanha, Império Alemão. Frederico II, quais são as atitudes, quais são as reformas que ele vai fazer em seu país para evitar as sublevações e governar de acordo com os pensamentos iluministas? O Frederico II ele vai proibir a tortura em seu próprio território. O país, a Prússia, você tinha torturas, né? Você tinha processo pesadíssimo de se você fosse contra o rei absolutista, se você fosse contra o governo, contra o Estado, você era torturado. Ele proibiu, ele acabou com a tortura em seu país, falou assim, não pode mais, as pessoas agora podem ter agora liberdade de expressão, elas não podem ser perseguidas por isso, e ele fez a famosa separação de Estado e religião, igreja e Estado, na verdade. Então, a Prússia ela estava tentando caminhar aí para um Estado laico, que é mais ou menos o que o iluminismo está pregando, está fazendo as críticas à igreja. Ele tira a influência da igreja, seja católica ou seja protestante, do Estado prussiano. Então, é uma reforma com base no iluminismo. Mais uma aqui para vocês. Catarina II. É imperatriz, né, do Império Russo. Então, primeiro foi da Prússia, agora da Rússia. O que ela fez como medidas reformistas próximas do iluminismo para caracterizar ela como uma déspota esclarecida? Ela criou escolas, universidades, hospitais, também e modernizou cidades, deu mais condições para as cidades da Rússia. A Rússia sempre muito precária, a Rússia sempre muito atrasada, né? Ainda vivia períodos de feudalismo, ela iniciou um processo de modernização. Agora reparem que grande parte dos déspotas esclarecidos vão pensar na criação de universidades, porque esclarecimento é conhecimento, é uma das exigências da população da época, é uma das exigências dos iluministas. Criar universidades, escolas, bibliotecas, entre outras coisas, justamente para o povo passar a ter acesso a algo que eles nunca tiveram. Então é uma medida reformista dentro do despotismo esclarecido / agora iluminismo. Dom José II, filho de Frederico I, imperador da Áustria. Muito importante. O que esse cara fez para poder conter as sublevações e se caracterizar como um déspota esclarecido? Ele construiu estradas em seu país, ele iniciou um processo de modernização através das indústrias, né? Então a Inglaterra já está vivendo a primeira revolução industrial e a Áustria quer chegar lá também e começar a se industrializar, então ele inicia isso. Ele para com a perseguição religiosa àquelas pessoas que pensam diferente, né, que têm religiões diferentes. A Áustria era um país católico, o Dom José II ele era católico, e todos os que não fossem católicos eram perseguidos, principalmente os judeus, que tinham que andar com uma roupa característica para poder se identificarem como judeus, e eles não poderiam ter acesso a nada. Então o Dom José II criou universidades, olha só a importância que eu falei para vocês da criação das universidades, e os judeus passaram a ter permissão para frequentar as universidades. Olha só que interessante. Além do que, o Dom José II também, ele inibiu um pouco a Igreja Católica, ele se distanciou da Igreja Católica, tirando um pouco o seu poder político, tirando muito o seu poder político na Áustria. Ele parou de obedecer o papado, né? Ele parou de obedecer à Igreja de Roma, ele continuava sendo católico, mas ele também confiscou terras do clero católico na Áustria. Então ele está andando de acordo com o passo dos iluministas. E, para fechar aqui os nossos exemplos, Dom José. Esse aí que eu falei agora é o Dom José II da Áustria. Agora nós estamos falando de Dom José de Portugal,
que é mais conhecido pelo seu ministro, que também era um déspota, que é o Marquês de Pombal. Então, o período onde Dom José governa junto com seu ministro Marquês de Pombal é chamado de Era Pombalina, tá? Era Pombalina por conta do Marquês de Pombal, que tinha as atitudes à frente aí, certo? Então esse período pode ser chamado de Era Pombalina tanto para Portugal quanto para suas colônias. Então aqui no Brasil, do século XVIII, a gente chama de Era Pombalina. Tá? Inclusive, acho que é muito legal falar isso, eu vou guardar isso com mais detalhes para a aula de amanhã, sobre a segunda etapa, sobre as dicas, mas tem um cabelo aqui. Mas a Era Pombalina, ela facilitou a entrada do pensamento iluminista no século XVIII no Brasil, e é um dos motivos, por exemplo, da gente ter no século XVIII a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Né? Por quê? Porque o acesso à leitura, o acesso ao conhecimento iluminista, ele se tornou mais frequente até mesmo nas colônias. Tá? Guardem bem isso. O que o Dom José e o Marquês de Pombal e na Era Pombalina fizeram? Eles criaram o Banco Real, criaram um banco, né, para livre circulação, para livre câmbio. Criaram também universidades em Portugal, né? Então lembra, a universidade é algo muito importante, né? Bibliotecas, universidades, por aí vai. A expansão do conhecimento, não é verdade? Isentou vários comerciantes de impostos, porque eram sempre massacrados por muitos impostos. O antigo regime, o absolutismo, sempre ganhava muito nas custas dos impostos dos comerciantes, né, da burguesia mercantil. Então ele isentou vários comerciantes de impostos. E o que ele é mais lembrado na Era Pombalina é a ideia de também se distanciar da Igreja Católica, mas nesse caso nós teremos a expulsão dos jesuítas do território português. Mas não só do território português, os jesuítas também foram expulsos das suas colônias, e aí a gente fala do Brasil. É aqui que os jesuítas serão expulsos do Brasil definitivamente, porque a ordem jesuítica, Companhia de Jesus, foi criada pelo Tribunal de Santa Inquisição, pelo Concílio de Trento, né, que seria a contra-reforma católica contra o protestantismo, e eles tinham uma influência gigantesca, né, em Espanha e Portugal. Tanto é que vocês sabem das tretas que os jesuítas tiveram, de tentar proibir a escravidão dos índios, eles meio que iam contrário aos interesses comerciais de Portugal em um determinado momento. E aí Dom José e o Marquês de Pombal, eles resolveram acabar com essa influência de vez, né, atendendo os interesses do iluminismo, rompendo com os jesuítas, expulsando eles de Portugal, da terra mãe natal aí, né, do Império Luso português aí, né, e também de suas colônias. Então o Brasil vai ser afetado por isso. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu conto com vocês amanhã para a gente falar mais aí das segundas etapas aí, né? Principalmente FUVEST. A gente vai fazer alguns exercícios. A gente vai focar bem agora essa semana nisso, porque eu sei que está chegando. A gente está em cima da hora, na verdade. Foi um grande prazer, enorme beijo. Fui!